Se acontecer algum sinal aqui, não fique escandalizado, não. Porque onde Deus está, algo acontece, irmãos. Às vezes acontece coisa aqui de pessoas que às vezes ainda não entendem. Elas acham estranho. Mas não é não, irmãos. Está na palavra. Está na palavra de Deus. Que os sinais acompanham os que creem. É só para quem acredita. Só para quem crê. Nós vamos ver a palavra de Deus. Glória a Deus. A sua Bíblia de Mateus, capítulo 17. Quero falar hoje sobre o poder da fé. O poder da fé. Aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, vocês que estão aqui nessa noite, que a fé tem um poder tão grande, tão imensurável, que a gente imagina. Aleluia. O poder da fé. Mateus 17, versículos 14 até o 21. Eu creio, Jesus. Pode abrir sua Bíblia que nós vamos ler. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, do capítulo 17, versículo 14 em diante. Aqui no título aqui está falando sobre o fracasso dos discípulos. E aqui diz assim: quem encontrou, diga amém. Amém. Se estiver alguém procurando, eu estou procurando, acho que todos encontraram. Diz assim a palavra de Deus: quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos seus discípulos e não o puderam curar. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não podemos nós expulsá-lo? Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Aleluia. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão a força da oração e do jejum. Amém. Não pode sentar. Nós vamos falar nessa noite sobre o poder da fé. Uma palavra tão pequenininha, mas irmãos, se nós realmente acreditar, fé é acreditar. É verdade. A gente pode ver coisa grande acontecendo, irmão. Se eu for falar aqui nessa noite, se eu vou testemunhar aqui de tantas coisas que Deus tem trazido para nós, só que nós estamos aqui com vida, já é uma grande maravilha. Quantos que se foram? Quantos que têm que ir embora? Mas nós, pela fé, nós estamos aqui vivos. Quem está vivo aqui, diga glória a Deus. Quem está vivo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tanta glória. Porque a igreja, irmãos, é um organismo vivo. Tem denominação que a gente entra nela. E aí os pastores falam bonito, né? As palavras de Deus, realmente a palavra maravilhosa mesmo. Mas se você der um glória, expulsa você de lá. É assim. Verdade. Por isso a denominação que é desse jeito. Mas esquece que a igreja é um organismo vivo. Amém. E nós nascemos, irmão, na era do Pentecostes. Pentecostes de Atos Apóstolos, capítulo 2, houve um grande movimento, um grande reboliço. Chamou a atenção das multidões, que era um dia da festa, inclusive a festa de Pentecostes,
Era o último dia, inclusive tinha muitas nações ali reunidas. E eles, quando os irmãos, cerca de 120 pessoas, diz o escritor aos Atos dos Apóstolos, diz que tinha cerca de umas 120 pessoas. E essas pessoas começaram a falar em outras línguas, porque o Espírito Santo desceu, encheu elas de poder, línguas repartidas com de fogo, e eles passaram para outras línguas, e a multidão correu tudo para ver o que era aquilo. Foi a hora que o apóstolo Pedro, juntamente com os 11, começaram a pregar a palavra. Foi tanta gente que o primeiro discurso de Pedro, mas os 11 foram 3.000 almas, quase 3.000 almas que aceitaram Jesus naquele dia e foram batizadas. Depois o número chegou a quase 5.000. A mãe foi, irmãos, um movimento de Deus naquele tempo. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, como Jesus falou, realmente o próprio João Batista falou: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas vem um após mim que eu não sou digno de desatar a sandália. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Isso aconteceu e continua acontecendo. Basta você ter fé. Verdade. Basta você acreditar. Irmãos, poder da fé. Por que nós devemos, irmãos, ter fé? Muitas pessoas falam que tem fé. Pergunta para alguém dos seus lados: você tem fé, meu irmão? Tem mesmo? Vai perguntar aí. Pergunta para alguém dos seus lados: você tem fé? Você tem fé? Será que nós temos fé mesmo, irmão? Aleluia. Sabe por que esse livro é construído, irmão? Porque todos nós tivemos fé. Irmãos, se você olhar o capítulo 7 de 2 Crônica, nós estamos vivendo pela fé e miséria. 2 Crônica, por exemplo, fala do rei Salomão, né? Os irmãos sabem que Davi, ele tinha um desejo de construir um templo para Deus. E Davi, porque por causa de alguns problemas que teve, Deus não permitiu que Davi construísse aquele templo. Mas Deus permitiu Salomão, filho de Davi. Aleluia. E você olhar no capítulo 7 ali, o capítulo 6 já, de 2 Crônicas, Salomão fez uma oração. E eu fico assim olhando, irmãos, a humildade daquele rei. Aquele rei, irmão, foi tão humilde que ele foi capaz de ajoelhar na frente de todo o povo naquela época para adorar a Deus, para agradecer a Deus por aquela construção. A Bíblia diz no capítulo 7 que Salomão já tinha construído a casa de Deus, o templo, e tinha construído a sua própria casa também. Sabe o que aconteceu, irmão? A Bíblia diz que a glória de Deus desceu. E eu creio que a glória de Deus está descendo aqui nessa noite. Aleluia. Os sacerdotes, irmão, eles não conseguiram ficar em pé. Eles não conseguiram. Tamanho foi a glória de Deus. Você sabe o que Deus falou com Salomão? Aleluia. Quem é que sabe? Capítulo 7, versículo 14. Maravilhoso. Aliás, no capítulo 11 diante, Deus já começa a falar. Fala assim, olha, do capítulo 11, do capítulo 7, versículo 11. Se eu cerrar o céu, Deus abençoe nosso. que não é chuva, não, nós estamos vendo aí, não está tendo chuva. Os gafanhotos cortarem a lavoura. E ele vai falando. Mas depois que chega no capítulo 7, versículo 14, ele fala assim: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar, dobrar o nosso joelho, se humilhar. Se o meu povo se humilhar, Glória a Deus, aleluia a Deus. se o meu povo orar, se o meu povo me buscar, Aleluia. e se o meu povo cometer os pecados, sabe o que Deus falou? Eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. E agora estão abertos meus olhos, os meus ouvidos para ouvir oração nesse lugar. Irmão, a melhor coisa que Deus agrada, se você tem fé, você tem fé porque você acredita na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que
Tudo que a gente recebe de Deus é através da humildade. Irmãos, se nós humilharmos a presença de Deus, pode ter certeza, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus desce do céu para ouvir o nosso clamor. Você sabia? Eu falo que está na Bíblia. Êxodo capítulo 3, quando o povo de Deus lá no Egito estava sofrendo ali, um tanto trabalho difícil, a Bíblia diz que eles clamaram. E a Bíblia diz que Deus desceu, porque Deus ouviu o clamor do povo, Deus desceu. E Deus encontrou com Moisés lá no Monte Horebe, lá no Sinai. E mandou Moisés ir lá tirar aquele povo. Então, meu irmão, eu quero te dizer que quem tem fé, mas fé de verdade mesmo, fé verdadeira, acreditar no impossível. Porque o possível é para nós, para os outros, mas o impossível é para Deus. Glória a Deus. Quem é que falava que ia ter uma congregação aqui desse lugar? Os nossos carnais, a gente não via, não. Mas Deus tem feito a obra eu falo isso, maravilhosa. filho, para a glória de Deus, esse momento. Deus tem feito a obra maravilhosa aqui. Um certo tempo aí atrás, quem é que falava, meus irmãos? Eu falo sempre lá na congregação, quando eu vejo meus irmãos, não é para a glória dele não, mas é um diácono zeloso, lá na sede, um dos que mais ajuda. Eu falo no conselho lá, já vi várias vezes, para a glória de Deus, pastor, presbítero falando, irmão Ismar é um diácono zeloso. Quem é que falava isso, meus irmãos? Quando eu vi esse irmão chegando bêbado, todo dia, todos os dias, ele discutia comigo, mas eu não discutia com ele. Ele é prova aí. Se agora fica só atrás de pastor, aí fica atrás do pastor, dos pastores, só assim lá. E eu falava, eu te amo, Jesus também te ama. Eu te amo, Jesus também te ama. E um dia chegou uma congregaçãozinha que nós tínhamos lá, não tinha nada lá ainda não, era só os quateiros de amiante. E com dor de ouvido. E aí ele passou naquele dia lá, para o seguinte sábado, ele já tinha, os médicos já tinha desenganado, eu lembro do horizonte. Bom dia, recebeu oração, passou lá por uma casa, recebeu oração, né, irmão? Estava com táxi. E o irmão Joaquim, nós ungimos ele ali. E dali em diante, nunca mais deu tempo de ouvir. Começou dali, Deus trabalhando. Eu lembro, foi uma vez quando ele chegou lá no Tabajara, que estavam 100 irmãos lá trabalhando. Foi. Aí ele chegou e falou assim, os irmãos, o céu é para todos. Aí que irmão Lando respondeu, você falou certo, o céu é para todos. Mas os que céu, que aí Ismar saiu e arrancou o carro e foi. Foi assim, ele falou assim, o mundo é de todos, é para todos. E aí irmão falou assim, o também. mundo, você falou certo, o mundo é de todos, mesmo para todos, meu céu é para poucos, viu? Deus está arrancando o carro. Saiu arrancando. Então, irmãos, Deus faz isso, né, irmãos? Deus é lindo. E a visão que você teve no monte, né? Deus é lindo, meus irmãos. E a visão do monte, né? Lá no monte foi o dia que eu estive o batismo com o Espírito Santo, para a glória de Deus. Eu caí assim, vendo aquele reflexo tão gostoso, aquela maravilha, minha mãe. A primeira pessoa que eu vi foi Ismar, em pé, eu vejo assim. Aí quando eu até, quando passou a dele, falou assim, é a salvação dele. Aleluia! Então, irmão, dá uma salva de palmas de Jesus, amém? Aleluia! Então, meu irmão, se você tem fé, aleluia, Deus vai fazer coisa grande na sua vida nessa noite. Eita glória! Nós cremos. Você pode ter oração. Irmãos, então, irmãos, o que nós podemos, vamos conseguir através da fé? O que a gente pode conseguir? Glória a Deus. Hã? O que a gente consegue através da fé? Deus fala, se a fé é possível agradar a Deus até. Então, meus irmãos, primeira coisa que quando nós acreditamos em Deus, Deus dá para nós experiência. Deus quer te dar experiência para você nessa noite, sabia? Deus quer te dar experiência, meu irmão. Agora, mas não é uma experiência de coisa mudando aí, não.